Bom, pessoal, novamente boa noite. Então, a gente vai fazer hoje a regra da cadeia, tá? Como eu falei, eu vou enunciar a regra da cadeia aqui e a gente vai fazer umas contas, tá? Vai ser uma coisa rápida. A regra da cadeia, pessoal, não sei se vocês lembram quando a gente falou daquelas regras de derivação, né? De derivada da soma, a soma das derivadas, aquela coisa toda. Uma das regras que a gente viu era a seguinte: era que se você tem duas funções. Aqui eu não vou renunciar, tá? Isso já tá. Mas se você tinha duas funções f e g, quando você pegava o produto delas, pegava aqui a função produto e calculava essa derivada num ponto x, o resultado disso era a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? A derivada do produto, quando a gente tinha a soma, a derivada da soma era a soma das derivadas, né? Isso aqui era f' mais g'. Só que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Ó. Você tem isso aqui. A regra que vai nos dar produto das derivadas, né, digamos assim, vai ser a regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia, ela nos diz como derivar composição de funções. Tá? Composição de funções, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Imagine que você tem aqui uma função definida aqui num certo intervalo CD, tá? Uma função g, tomando valores aqui num certo intervalo AB, e aqui uma função f, tomando valores na reta, tá? Aqui é um intervalo D, tá? Aqui um D. Então, você pega um ponto P, a imagem da G pela P, desse ponto P pela G vai ser um ponto aqui, um ponto que a gente vai chamar de G de P, e você tem aqui a imagem desse ponto aqui pela F, vai ser um ponto aqui, F de G de P. A situação que a gente quer analisar é a seguinte, a gente vai supor que G derivável em P, e vai supor que a F derivável em G de P. Então você tem aqui uma composição que vem daqui para cá. A função H, que é F composto com G. Então a gente quer informações sobre essa derivada. Tá? Eu acho que não ficou bom. Vou ter que apagar tudo isso. Que droga. Tá? A gente vai fazer aqui uma coisa. Então, só um minuto. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa mais prática aqui. Deixa eu terminar de apagar. Bom, a regra da cadeia, pessoal, a demonstração dela se baseia num resultado. Deixa eu interromper aqui. Vou interromper um instante, tá? Só para eu ajeitar uma tecnicalidade aqui, tá? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. A regra da cadeia, ela tem essa coisa de composição, ela vai permitir que a gente consiga calcular derivadas que, a princípio, usando a definição, iam ser muito difíceis. Tá? Iam ser muito difíceis porque usar a definição para derivada não é uma coisa trivial, tá? Não é nada trivial você usar derivadas, você calcular derivadas usando definição, tá?
não é trivial mesmo. Ok? Por isso que a gente usa essas ferramentas, na verdade, né? A gente define uma coisa que a princípio é difícil de trabalhar, mas aí a gente usa essas ferramentas para facilitar a nossa vida, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. E todo esse, todo esse ferramental da regra da cadeia, ela vai residir num, ela vai depender de um resultado que a gente chama de aproximação linear, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é uma aproximação linear, mas a ideia seria o seguinte, é que você, como a função é derivável, você ter... pronto, agora sim. É como se você pudesse escrever a função usando uma função complicada, usando uma função mais fácil. A ideia seria essa. Deixa eu colocar aqui o resultado. Acho que fica melhor. Deixa eu ver, já está aparecendo. Ok, então o que a gente vai fazer é o seguinte. O primeiro resultado que a gente vai fazer, eu vou enunciar aqui, enquanto eu penso se faço demonstração mais difícil, tá? Esse é o seguinte teorema. Só um minuto. Que é o teorema de aproximação linear. O teorema diz o seguinte. Você diz que uma função f é derivável num ponto P do domínio dela, se e só se vale o seguinte. Se só se existe um número real L e uma função R de H, uma função, tais que você pode escrever o seguinte. Você pode escrever f de P mais H é igual a f de P mais L vezes H mais R de H. Com limite, quando H tende a zero, de R de H sobre H igual a zero. Esse teorema aqui, pessoal, esse resultado, o que é importante nele é o seguinte, essa primeira parte aqui você sempre pode escrever, tá? Se a função f, você sempre pode, isso aqui na verdade, eu vou chamar isso aqui de estrela, tá? Essa parte aqui é simplesmente a definição da função R, tá? Você define a função R por essa igualdade. Você escolhe um L, você define a função R por... Isso aqui não é nada demais. Basta o único cuidado que você tem que ter aqui é que a F esteja definida em P mais H. Mas se o H for suficientemente pequeno, se o P é um elemento do domínio de F, e o H é suficientemente pequeno, né, se está definido em um intervalo aberto, digamos, então você sempre consegue um H tal que F de P mais H está definida. Então isso aqui não é nada demais. O fato importante é isso aqui acontecer. Isso aqui é que é o importante. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa dizer que eu tô escrevendo a função f
num ponto, numa vizinhança do ponto P, ou seja, num P mais H, como sendo o valor dela em P, o valor da função em P, mais um certo acréscimo, e eu estou controlando isso para uma função R. Esse acréscimo aqui, eu tenho um controle sobre isso. Observe que esse acréscimo aqui é linear, porque é L vezes H. H é um número, L também. Isso aqui é uma coisa linear, uma função linear. Mais uma função R, que é bem pequena. Isso aqui, pessoal, significa dizer que o limite, dizer que R sobre a R de H sobre H vai a zero, quando H tende a zero, significa dizer que, que o crescimento de H não é muito grande. Tá? Que ela cresce, aliás, que o crescimento dela é grande, ela decresce, o crescimento não, o decrescimento dela é grande, tá? Ela vai para zero mais rápido do que H. Nesse sentido aqui. Porque, ó, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Só que esse aqui, o R, vai para zero mais rápido do que H. Porque se ele fosse mais lentamente, isso aqui ia para infinito, tá? A ideia seria... uma observação é que a gente vai usar esse teorema para a regra da cadeia. Se vocês olharem o Leitode, por exemplo, a demonstração que ele dá da regra da cadeia é um pouco diferente. Eu não quis fazer porque eu achei ela meio confusa, porque é substituição em cima de substituição em cima de substituição, achei meio confuso. Não gostei muito, não. Isso aqui é como o Guidorize faz, enfim. Usa essa... A vantagem de você fazer isso aqui é porque quando vocês forem fazer cálculo 3, vai ser essa definição que vai aparecer de derivada de uma função, de diferenciabilidade de uma função. Tá? Então é um conceito que vocês já vão ter visto aqui. Quando vocês forem para o cálculo 3, vocês já vão estar familiarizados. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, nos dá uma condição necessária e suficiente para uma função f ser derivável no ponto P. Né? Ou seja, o que a gente está dizendo é que uma função ser derivável em P significa dizer que a gente consegue uma aproximação para ela, uma vizinhança do ponto, uma aproximação linear, uma boa aproximação linear. Boa nesse sentido aqui, que o erro que a gente comete, ele não é muito grande. Tá? A demonstração desse resultado, pessoal, é só uma observação. Como é um si somente si, só dar um sketch aqui. Então, vamos lá. Então, se f é derivável em P, então existe a derivada, né? Existe f' de P. Daí, você pode definir a função R para o seguinte. R de H vai ser f de P mais H menos f de P menos a derivada de f em P, que a gente sabe que existe, vezes H. Você define a função R por essa igualdade. Como eu falei, você fazer isso aqui não é nada demais. Basta que a função f esteja definida, no nosso caso aqui, como a f é derivável em P, f' de P existe. Então escrever isso aqui não é nada demais. A afirmação agora é que o limite de R de H sobre H é zero. Por que isso é verdade? Pelo seguinte, faça essa conta aqui, ó. Limite, quando H tende a zero, de R de H sobre H, esse aqui é o limite, quando H tende a zero, a gente define o R de H como sendo o quê? F de P mais H menos F de P menos F' de P vezes H. Tudo isso aqui dividido por H. E esse limite aqui, pessoal, você pode escrever como se limite, quando H tende a zero, de F de P mais H
menos f de P sobre H, menos, aí esse H você cancela com esse aqui, fica menos, fica só f' de P, tá? Aqui eu tô pulando um passo, aqui teria o limite de f' de P vezes H sobre H, cancela os H, cancela o H, fica só esse aqui. Mas observa o seguinte, pessoal, isso aqui que está aqui, como a função f é derivável em P, isso aqui é exatamente f' de P. Então isso aqui fica f' de P menos f' de P é igual a zero. Portanto, se a função f é derivável em H, o limite de R de H sobre H é zero. Ok? Agora vamos fazer a volta. Então, agora, suponha que existem L, número real, e R de H, função, satisfazendo aquela condição estrela lá. Tá? Então, vai valer o seguinte, como vale estrela, lembra que quem é estrela? Ó, vamos ver aqui. A condição estrela é esse daqui, ó. F de P mais H é igual a F de P mais L de H mais R de H, onde o limite de R de H sobre H é zero. A gente está supondo que vale isso. Então, pessoal, vai valer o seguinte. Então, o limite, quando H tende a zero, de F de P mais H menos F de P sobre H menos L é igual a zero. Né? Por quê? Porque aqui tem um H, e divide por H, você cancela os H, fica só esse aqui. Tá? Ora, pessoal, só que isso aqui é exatamente o limite, quando H tende a zero, de R de H sobre H. Tá? Ó, o limite de R de H sobre H é esse aqui, por estrela. E isso aqui dá zero. Porque a gente está supondo, na verdade, isso aqui é zero, e isso é igual a isso. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? A gente está supondo que esse limite aqui é zero, só que esse limite aqui é exatamente isso aqui. Mas teve um resultado que a gente fez algumas aulas atrás, que era o seguinte. Vou fazer uma partezinha aqui. A gente provou que o limite de f de x é igual a L. Vou fazer até um L diferente aqui, para vocês não confundirem com esse aqui. Aliás, deixa eu fazer outra letra aqui, só para não confundir, tá? A gente provou algumas aulas atrás que o limite de uma função, quando o x tende a x0 é m, se somente se o limite de f de x menos m, quando o x tende a x0, era zero. Ora, se esse limite aqui tá, então, por esse resultado aqui, isso aqui foi um lema que a gente fez, tá? Algumas aulas atrás. Não vou lembrar que aula foi, mas... Professor, Oi. tô vendo só um J aqui na minha tela. Tá. Só um minuto. Estranho. Caramba. Pera, eu vou fechar isso aqui. Francina, você está apresentando. É porque você estava apresentando, cara.
Pode dizer, Francine. Aliás, alguém foi o Francisco Salles. Levantou a mão. Diga, Francisco. Não foi eu não, professor. Tá, sim, tá aparecendo a mão levantada aqui, cara. Você deve ter batido por engano, então. Tem que ter Então, coçado a desculpa. cabeça. Tá. Então vamos lá de novo. Aqui. Só um minuto. Tá aparecendo uma tela em branco agora para vocês? Agora tá ok a tela, pessoal? Aqui tá ok, professor. Beleza, então vamos lá. Então, de novo. Bom, eu vou pular a parte da demonstração, então eu vou só enunciar de novo o resultado. Tá? Primeiro teorema. Da aproximação linear dá uma condição necessária e suficiente para uma função ser derivável no ponto. Diz que f diz o seguinte, uma função f é derivável no ponto P se e somente se existe um número real L e uma função R de H tais que valem as seguintes condições. Primeiro é que você pode escrever f de P mais H como sendo f de P mais L vezes H mais essa função R, tá? E essa função R tem essa propriedade aqui, que o limite, quando H tende a zero, de R de H sobre H é zero, tá? Ok? E a gente usa esse resultado, pessoal, eu não vou fazer a demonstração, até porque a gente já tem um pouco de tempo. A gente vai usar para o seguinte resultado, o seguinte teorema, que é a regra da cadeia. O teorema diz o seguinte, pega uma função f, definida num certo intervalo AB, tomando valores reais, G de CD, tomando valores em AB. A hipótese é a seguinte, se G é derivável no ponto P e F é derivável no ponto G de P, aquele desenho que eu tinha feito no começo. Então vale o seguinte, que F composto com G é derivável em P, e além disso a derivada da composição é a derivada da F, calculada no ponto G de P, vezes a derivada da G calculada no ponto P. Ok? Essa é a regra da cadeia. A demonstração, pessoal, eu vou fazer outro vídeo separado para vocês, tá? Fazer a demonstração direito terminar a demonstração da aproximação linear e a dessa daqui. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é você escrever a G como aproximação linear
né, você escrever o sketch da demonstração, é o seguinte, é você escrever G no ponto P mais H. Como a G derivava em P, você escreve isso aqui como sendo G de P, mais G' de P, H, mais um certo resto, tá? E você escrever F de no ponto G de P, opa, aqui, F no ponto G de P mais H, aí você substitui, esse aqui vai ser G de P mais H, quem é? Esse aqui tudo. É G de P mais G' de P vezes H mais R de H. E aqui você chama isso aqui de uma certa função capa de H. Então esse aqui vai ser F de G de P mais capa de H. E aí você usa o fato de F ser derivável em G de P, escreve isso aqui como sendo F no ponto G de P, mais F' no ponto G de P, vezes capa de H, mais uma certa função ρ de capa de H. E aí você faz uma continha, faz uma substituição, e prova que essa função ρ aqui, você faz um algebrismo aqui, que também não é nada demais, e você prova que o limite, quando H tende a zero, de ρ de capa de H sobre H é zero. Eu vou fazer outro vídeo com essa conta, tá? Mas eu estou interessado mesmo em fazer umas continhas com vocês. Mostra, vamos ver como é que a gente faz conta com isso, tá? A gente vai fazer aqui uns... Tudo que a gente vai fazer aqui são exercícios do Leitude, tá? Deixa eu fazer aqui quando precisar de espaço. Então, como é que a gente usa isso aqui? Vamos primeiro ver como é que a gente usa, depois a gente vê como é que demonstra com detalhes, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que a sua função f de x é igual à função 2x mais 1 elevado ao cubo. Eu quero calcular a derivada dessa função. Observe o seguinte, pessoal. Se você for tentar fazer isso aqui pela definição, dá para fazer? Dá, porque aqui é uma função simples, está elevada ao cubo. Você pode desenvolver esse cubo aqui, enfim. Mas, assim, dá para fazer, mas é trabalhoso. Então, qual a maneira mais esperta de fazer isso aqui? É você escrever isso aqui como sendo uma composição de duas funções, g e h, de x. Onde a função g de z é z ao cubo, e h de x é 2x mais 1. Se você fizer aqui g de h de x, o que é que a função g faz? Ela pega o que está aqui e eleva ao cubo. Então isso aqui vai ser g, quem é que é h de x? De 2x mais 1. Então a função g pega o que está dentro e eleva ao cubo. Então isso aqui é 2x mais 1 ao cubo, que é exatamente a função f. Portanto, pela regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte, que f' de x, que é g composto com h, isso aqui vai ser a derivada de g, calculada em h de x, vezes a derivada de h, calculada em x. Ora, pessoal, daqui a gente sabe que quem é g' de z? A gente sabe que derivado desse tipo aqui, você pega o expoente, desce, e o novo expoente é o original menos 1.
Então, se você calcular G' em H de x, vai ser 3 que multiplica H. Vai ser 3 H de x ao quadrado vezes a derivada de H. A derivada de H, H' é 2, né? 2x vezes 2. Então, esse aqui fica 3 que multiplica 2x mais 1 ao quadrado vezes 2, que é 6 que multiplica 2x mais 1 ao quadrado. Recapitulando, o que a gente fez aqui? A gente escreveu a função f como uma composição de duas funções, g e h. Aplicou a regra da cadeia. A derivada da função f, como ela é uma composição de funções, é a derivada dessa aqui, da g, da função mar de fora, digamos assim. A derivada da g calculada em h vezes a derivada da h. A derivada da g, pessoal, é 3. A derivada da g calculada nessa variável z aqui é 3e ao quadrado. Então, quando você calcular g' de h, vai ficar 3 vezes h ao quadrado. Só que quem é h? É 2x mais 1. Então, isso aqui fica 3 vezes 2x mais 1 ao quadrado, vezes a derivada de h. Como h é 2x mais 1, a derivada dela é 2. Então, fica só isso daqui. Tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Um exemplo parecido, tá? Se você pegar a função f de x, esses que eu estou fazendo aqui são exercícios do Guidorize, tá? Esse que eu fiz agora foi o exercício 1 da seção de regra da cadeia. Esse aqui é o exercício 2, que eu vou fazer agora. É a função 10 menos 5x elevado a 4. Mesma coisa, você pode escrever isso aqui como sendo... Você pode escrever f de x como sendo g de h de x, onde a função g de z é z elevado a 4, e a função h de x é 10 menos 5x. Aqui só uma observação, pessoal. Aqui eu não estou colocando x, porque lembra que a g está definida de c para ab, no intervalo cd para o intervalo ab. Então tem que ser uma variável diferente. Aqui eu podia usar y, podia usar u, se qualquer variável que você quiser. Tá chamando de z. Então, f' de x é g composto com h' x. Isso aqui é g' calculado em h de x vezes h', a derivada de h, em x. Atentem sempre para esse fato. A derivada da g era calculada em h de x, não é em x. Tá? Portanto, pessoal, isso aqui fica a derivada da g, se g é z é 4, então isso aqui é 4, seria 4z ao cubo. Só que como é g' calculado em h, fica 4 vezes h de x ao cubo, que é essa parte aqui, vezes a derivada da h. Como h é 10 menos 5x, a derivada da h, derivada no constante é 0, vai ficar só menos 5. Portanto, essa derivada aqui dá menos 20, que é menos 5 vezes 4, vezes h de x ao cubo. H de x é 10 menos 5x elevado ao cubo. Na prática, o que é que a gente fez? Ó? Esse 4 desceu, fica 4, que multiplica 10 a menos 5x elevado a 3, vezes a derivada de 10 menos 5x, que é menos 5. 4 vezes menos 5. Tá, ó, de novo.
Eu vou reescrever aqui. A f' de x ficou o quê? Ficou 4, que multiplica 10 menos 5x elevado a 3, tá? O 4 desceu, aí você diminui aqui no expoente, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 5. 4 vezes menos 5 dá menos 20, 10 menos 5x. Igual isso aqui. Ok? Uma questão bem parecida. Aqui é a questão 7 do Guidoriz, da parte de regra da cadeia. Função f de x igual a x ao quadrado mais 4 elevado a menos 2. Tá? Mesma coisa. A derivada da f, você escreve f de x como sendo g composto com h, onde a função g de z é z elevado a menos 2, e a função h de x, x ao quadrado mais 4. Se você calcular g' de z, dá menos 2, z elevado a menos 3, né? O expoente desce multiplicando, e o novo expoente vai ser o original menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. E, se você fizer a conta, h' de x, derivada de x ao quadrado mais 4 dá 2x. Portanto, quando você junta tudo isso aqui, f' de x vai ser a derivada de g calculado em h de x, vezes a derivada de h em x. A derivada de g calculada em h dá menos 2, h de x elevado a menos 3, vezes a derivada de h, que é 2x. Agora você substitui aqui, dá menos 2, o h é x ao quadrado mais 4, elevado a menos 3, vezes 2x, e aqui você pode escrever como sendo menos 4, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, x que multiplica x ao quadrado mais 4, elevado a menos 3, e você pode escrever como sendo menos 4x, x ao quadrado mais 4, elevado a 3. Tanto faz. Também funciona. Ok? Então, assim, regra da cadeia é isso. O que é que você precisa saber para trabalhar bem com regra da cadeia? Você tem que saber derivadas, essas derivadas elementares, essas funções polinomiais, funções trigonométricas, a gente vai fazer duas. A gente vai fazer mais umas aqui com funções trigonométricas, tá? Para vocês verem como é que funciona. Agora não tem jeito que eu tenho que apagar tudo. Mas, como disse, pessoal, não é nada, não tem nada de outro mundo com a regra da cadeia. É só uma questão de você se habituar a usar a ferramenta. É uma ferramenta nova que vocês estão aprendendo. Vocês têm que fazer aprender como utilizá-la. Ok? Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças extremamente complicado, não, pelo contrário, ela é extremamente útil, funciona que é uma beleza, mas requer treino, tá? A vantagem dessas ferramentas que a gente aprende é que a gente faz sempre que aprende uma nova, tem que acabar testando com as coisas que a gente já sabe, né? A gente nunca fica só nisso. Eu vou pedir para vocês, claro, como
Vocês vão rever essa aula, tudo. Mas sugiro fortemente que vocês dêem uma olhada por exemplo, no Guidorize, qualquer livro de cálculo que vocês pegarem. Então, eu falo dos dois que eu tenho acesso mais fácil, que é o Guidorize e o Leitold. Mas dêem uma olhada na demonstração do Leitold e comparem com a do Guidorize. O Guidorize usa essa coisa de resto também, tá? Usa essa abordagem com restos, eu acho que é uma abordagem melhor, porque ela já prepara o terreno para coisas futuras, né? A do Leitold, ela tem a desvantagem de ser, vamos dizer assim, localizada, porque ela define, a demonstração do Leitold assim, define uma certa função, e vai mostrar que ela é contínua, e a partir disso ele conclui o resultado. A demonstração tá ok, tá correta, mas eu acho que quando você fala de usando esses restos, a coisa funciona melhor, porque você já está, como é que eu vou dizer? Como eu disse, você já está preparando o terreno, você já está habituando a pessoa com o que virá. Quando ela for fazer cálculo 3, ela não vai ter nenhuma surpresa desagradável de tratar com essas aproximações lineares, né? Esse número L que aparece aí na definição da aproximação linear vai ser a derivada, tá? Num contexto mais geral de cálculo 3, que é um contexto de funções de várias variáveis, ele vai representar uma transformação linear, tá? Que vocês vão estudar lá no curso de álgebra linear. Tá? Então vocês veem que esses conceitos em matemática eles estão todos ligados, tá? Não é uma coisa, as coisas não surgem do nada, não são gratuitas, não. Ok? Pronto. Então vamos lá para os... Agora a questão 8 do Guidorize, da parte de regra da cadeia. Ele pega a função f de x igual a seno de x ao quadrado. É o seno desse camarada ao quadrado, tá? Então, imaginei você fazer essa conta, pessoal, usando a definição. Tá? Fica bem... É uma conta bem digesta, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu sugiro que, no começo, vocês sempre tentem fazer essa coisa de separar a f nessas duas funções g e h, tá? No nosso caso aqui, se você chamar a função g de z, vou usar outra letra aqui, tá? Aqui, g de θ como sendo seno θ, e a função h de x como sendo x ao quadrado, então a função f de x é g composto com h de x, que é g de h de x, né? E g de h de x é seno de h de x. Vou deixar bem explícito mesmo. Só que em h de x é x ao quadrado. Portanto, pessoal, a derivada da f, de novo, é a derivada da g calculada em h vezes a derivada da h. Bom, quem é a derivada da função g? A derivada do seno, a gente já viu, é cosseno. G' de θ é cosseno θ. Só que a gente está calculando a derivada de g em h de x. Então, esse aqui é cosseno calculado em h de x vezes a derivada de h. A derivada de h, uma vez que h é x ao quadrado, a derivada de h é 2x.
Portanto, isso aqui fica cosseno de h, que é x ao quadrado, vezes a derivada de h, que é 2x. Só isso. Então você vê que derivada de composição fica uma coisa simples com a regra da cadeia. Se você tivesse que fazer isso aqui usando definição, você ia gastar, provavelmente ia ter que usar alguma identidade trigonométrica, sei lá. Seria bem mais trabalhoso. Talvez nem fosse difícil, mas seria no mínimo mais trabalhoso do ponto de vista operacional, você fazer conta, escrever e tal. A outra questão, a questão 10, bem parecida. Você pega agora a função f de x, a secante ao quadrado de x. Isso aqui, pessoal, é o contrário da outra. Observe que aqui era seno de x ao quadrado. Aqui é secante ao quadrado de x. Então você pode escrever f de x como sendo g composto com h de x, onde a sua função g de u, vou usar outra variável agora só porque a função g de u é u ao quadrado, e a função h de x é secante x. Então, se você fizer g de h de x, vai ser g de secante de x, que seria secante de x ao quadrado, que a gente denota como secante ao quadrado de x. Tá, isso aqui é uma notação já estabelecida. Ok? Portanto, f' de x vai ser derivada de g calculada em h de x, vezes a derivada de h de x. Bom, quem é a derivada da g? Como a g é u ao quadrado, a derivada de g é 2u. Então seria 2 vezes h de x, porque a derivada da g calculado em h de x, g' de h de x seria 2 vezes, aqui ó, g' de u é 2u, então g' de h de x é 2 vezes h de x, vezes h' de x, sempre lembrando a derivada de h. Agora a gente tem que lembrar quem é a derivada da secante. A derivada da secante, quem é, pessoal? A derivada da secante, se você não lembra, a secante vezes a tangente, tá? Não se preocupe, às vezes demora um pouco para memorizar, às vezes eu mesmo esqueço isso. Não é nada demais. Então, isso aqui fica 2 vezes secante de x, que é h, vezes secante de x, tangente x, que é 2 vezes secante ao quadrado de x, tangente x. Aqui, pessoal, você poderia tentar fazer também, você poderia escrever a f como sendo secante de x vezes secante x, e usar a derivada do produto. Se você fizesse isso, ia ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, secante x, né? Vezes a derivada do segundo. Bom, isso aqui fica 2 vezes. Observe que esses termos são iguais. Então fica 2 vezes a secante x vezes a derivada da secante, que é secante vezes a tangente, que dá 2 vezes secante ao quadrado de x, tangente x, que era o que a gente já tinha obtido. Às vezes, nesse caso aqui, você não precisava da regra da cadeia. Você podia fazer usando a derivada do produto. Para essa função aqui,
não precisaria usar a regra da cadeia. Você pode usar, mas, por exemplo, para essa daqui já não daria para usar nenhuma regra que a gente conhece. Aqui tem que ser regra da cadeia mesmo, não tem jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, que sempre procurem usar, por isso que é bom a gente ter muitas ferramentas, porque a gente pode escolher qual é a mais adequada. Nesse caso aqui, a derivada do produto seria mais simples. Mas uma vez que você automatiza a regra da cadeia, uma vez que você automatiza a utilização dessas ferramentas, você já faz assim meio que no automático, meio que não, você bater o olho assim, você já sabe o que tem que fazer. É uma coisa que você obtém com treino, com prática, tá? Você não aprende isso da noite pro dia. Você tem que calcular muito a derivada, tá? Mas não é nada demais, é só treino, é só trabalho mesmo. E paciência para fazer e conferir se está tudo certo. Ok? Próxima função f vai ser cosseno de 3x² mais 1. Ok? Aqui, quem vai ser a nossa função g? G de z vai ser cosseno z. Portanto, a derivada dela, a derivada do cosseno é menos o seno. E a nossa função h de x vai ser 3x² mais 1. Portanto, a derivada da função h vai ser 6x. Né? Já tem esse 3 aqui, esse 2 desce, 2 vezes 3 dá 6, 2 menos 1. Então. Ok? Portanto, a derivada da função f é g', calculado em h de x, h' de x. Quem aqui é g'? É menos o seno de h de x, vezes a derivada de h de x, que é 6x. Agora é só substituir. Dá menos seno de h, que é 3x² mais 1 vezes 6x. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente pegou aqui o cosseno, derivou. A derivada do cosseno fica menos seno. Repetiu o que estava dentro. E depois multiplicou pela derivada do que está dentro. Ó. Quando você escreve a função f como sendo g composto com h, você pega a derivada da função de fora, calcula no que está dentro e multiplica pela derivada do que está dentro. Uma observação importante, duas observações, na verdade, é que a regra da cadeia, a gente está fazendo para a composição de duas funções, mas ela vale para uma quantidade qualquer de funções. Né? Se você tivesse aqui, por exemplo, uma função f grande, como sendo, se fosse f composto com g composto com h, x, essa derivada aqui seria f' calculada em g de h de x vezes g' calculado em h de x vezes h' de x. Tá? Você sempre faz isso. Pega a derivada da mais de fora, calcula no resto, vezes a derivada do resto. Você pode fazer isso aqui para uma quantidade qualquer de composição, tá? De funções que estão na composição. Tá? A gente faz para duas porque é suficiente para demonstração e sei. Porque aqui você poderia chamar isso aqui de uma certa função g grande, aplicar a regra da cadeia. Se você fizesse isso, essa derivada aqui seria f' calculada em g grande de x, vezes a derivada de g grande de x. Só que a derivada de g grande de x, aí você usaria a regra da cadeia de novo. Por aí vai. Tá? Por isso que a gente só escreve para duas, porque já é suficiente. Tá? E a regra da cadeia, ela vale em dimensões mais altas, tá? Para funções de várias variáveis, vai ter uma versão correspondente da regra da cadeia para funções de várias variáveis, enfim. Mas isso é outra história.
E, finalmente, para a gente finalizar por hoje, a gente vai ter, imagine aqui a seguinte função. Eu quero calcular isso aqui, ó. T dx de secante ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x. Como é que a gente calcula isso aqui? Aqui a gente tem que usar a regra do produto e a derivada e a regra da cadeia. Essa derivada aqui, pessoal, vai ser a derivada da primeira função, que isso aqui é uma função f, isso aqui é uma função g. Você usa a derivada do produto. Então, isso aqui é a derivada da função f, né, da derivada de secante ao quadrado de x, vezes a outra função, que é a tangente ao quadrado de x, mais essa função, vezes a derivada da segunda função. Isso aqui é a aplicação da derivada do produto de funções. Tá? Aí agora você usa isso aqui. A gente já calculou a derivada da secante ao quadrado, né? Que deu... Essa derivada aqui a gente calculou bem aqui, ó. Essa aqui é a derivada da secante ao quadrado. Que é a função f secante ao quadrado, a derivada dela é 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x. Então vamos aproveitar a conta que a gente já fez para não ter que repetir tudo de novo. Então dá 2 vezes secante ao quadrado de x tangente de x. Isso é essa derivada aqui. Tá? Vezes tangente ao quadrado de x. Tá? Mais secante ao quadrado de x, derivada da tangente ao quadrado. Tá? A derivada da tangente ao quadrado, pessoal, isso aqui dá 2 vezes tangente de x vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Tá? Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem a derivada da tangente ao quadrado. Mas o que é que a gente fez aqui? O 2 desceu, fica 2 vezes a tangente de x, vezes a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Esse aqui vai dar 2 vezes. Aqui dá... Deixa eu ver se é isso mesmo, uma continha, isso mesmo, né? É. Então dá 2 vezes secante ao quadrado de x tangente ao cubo de x, mais 2 vezes tangente x secante a quarta de x. Aqui você pode botar 2 vezes secante ao quadrado de x tangente x em evidência. Aí fica tangente ao quadrado de x, né? Secante ao quadrado tangente, fica tangente ao quadrado. E aqui fica secante ao quadrado de x, não é isso? É, porque aqui fica 2 tangente secante a quarta. 2 tangente secante... Isso. Dá, esse aqui. Isso dá para simplificar mais, mas dá esse aqui. Tangente ao quadrado mais secante... É, isso mesmo. Ok? O resultado dá isso aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Como eu falei, regra da cadeia, vocês têm que saber fazer como a princípio seria como aplicar. É interessante que vocês saibam a demonstração, pelo menos entender como é que ela funciona, tá? Para você, no primeiro momento, é mais interessante para vocês saber usar. Mas nunca deixem de tentar entender o que está acontecendo por trás das ferramentas que vocês estão usando, tá? Por que elas funcionam? Tentem entender. Algumas coisas as demonstrações não são todas as coisas do curso de cálculo. Tem uma coisa em outra que se não demonstra, porque a demonstração requer coisas mais avançadas. A gente já
Já visto naqueles teoremas lá de Rowley, falando intermediários, essas coisas. Mas essa demonstração da regra da cadeia eu acho que é interessante vocês entenderem, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu já deixo como exercício. Ler a demonstração da regra da cadeia do Leitoldi. Tá? Porque ela é diferente da que eu vou fazer. Vocês vão ver que você tem duas maneiras de fazer. Tá? É interessante. Sempre que vocês vão estudar alguma coisa, tentar ver se dá para fazer de mais de uma maneira diferente. Tá? Importante também para a formação de vocês. Ok? Eu vou parar a gravação agora.